Vamos dar início a mais uma live, né? Hoje, no dia 30 de julho. Vamos dar só um tempinho antes de começar para as pessoas que quiserem entrar para poder participar do nosso bate-papo, da nossa conversa, né? Hoje nós vamos falar sobre educação nesse período de pandemia, tratando um pouco da nossa realidade aqui do bairro de Santana e Santa Olímpia, lógico que com uma experiência da Ju, né, que está trabalhando na cidade lá em Piracicaba, na cidade, olha como se Santa Olímpia e Santana não fosse de Piracicaba, né? Não fosse da cidade. Lá na região mais central, né, da Vila Resende, centro lá. Então, eu gostaria de dar o início a essa live colocando alguns fatos que vêm acontecendo na educação. Nós tivemos no último dia 22/7 a aprovação histórica, né, uma conquista da educação, que foi a aprovação do Fundeb. É lógico que nós vamos estar aguardando o Senado se posicionar, mas do jeito que foi a vitória, né, quase que 100% dos deputados votaram a favor do Fundeb. Isso é uma conquista, né? E eu acompanhei pelo site UOL, e inclusive saiu uma reportagem especial sobre esse assunto, que um dos motivos que fez com que os deputados, né, não só isso, né, foi a pressão dos prefeitos e pedindo para que todo mundo entrasse na Câmara dos Deputados na hora da votação e fortalecesse o vota Fundeb, fica Fundeb, né? E foi uma vitória assim impressionante. Junto com, é lógico, nós vamos fazer no Senado a mesma coisa, né? Porque a participação popular nos ensina que quando o povo está unido, a gente sai vitorioso. Outra coisa que está acontecendo é uma discussão, principalmente no estado de São Paulo, da volta às aulas, né? E nessa semana, na quarta-feira, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa pela Comissão de Educação, né, que é constituída pelo deputado Emílio Souza e pela professora Bebel. Eles fazem parte da Comissão de Educação. E nessa assembleia que teve lá, ele chamaram duas pessoas para participar, né? Um é o doutor Hélio Baca, que ele é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologistas. E outra é a mestra Beatriz Goulart, que ela é arquiteta, né? E ela estava discutindo essa questão do retorno às aulas do ponto de vista estrutural do prédio. E os dois foram, assim, uma unanimidade, né? No caso deles, a educação, ela pode voltar a partir do momento que todas as atividades estão liberadas para voltar. A educação tem que ser a última. Ele pega o exemplo, por exemplo, ele pega o doutor Hélio, né? Ele pega o exemplo da Itália. A Itália teve o pico lá no começo do ano. E até hoje eles não voltaram. Eles estão programando para setembro ou outubro, né? Aí a doutora Beatriz, ela coloca da questão do estrutural. Embora ela deixa claro que ela não pode fazer uma análise, porque cada escola é uma escola diferente, né? Nós não podemos comparar. Eu vou só dar um exemplo porque eu já trabalhei nessas escolas, né? O Samuel de Castro Neves com o Paulo Luiz Valério. A estrutura nossa é muito melhor, né? Nós não podemos comparar o Samuel de Castro Neves com a escola do Gildo, né? Até porque a quantidade de alunos lá é muito maior, né? A estrutura lá, os alunos têm que ficar presos, né? Por conta algumas vezes por conta de vandalismo, outras vezes porque não tem funcionário para fazer a inspeção, entre outras coisas. Mas ela coloca que o grande problema não é a volta às aulas, não é uma questão só de prédio, é uma questão de gestão, né? Precisa discutir com o conselho de escola como que isso vai funcionar, quais são as regras, né? Tem condição de voltar? Os alunos vão respeitar esse espaço, né? Então, tudo isso vem acontecendo nesse momento, que é novo para todo mundo, né? Eu acho que a Ju é mais tranquila nessa questão de mexer com mídia, com informática, com o celular, com o computador, mas para mim foi um choque.
E eu, como professor, sofro até hoje, né? Eu tenho uma série de dificuldade de mexer com essas inovações, com essas novas tecnologias nesse período de pandemia, né? Então, eu queria passar a palavra para a Sirlene. Sirlene, para quem não conhece, ela é a diretora da escola Dr. Samuel de Castro Neves, né? Já faz 10 anos que ela está de diretora, né, Sirlene, se eu não me engano. Se não faz 10 anos, está próxima a isso, né? E ela que está na linha de frente aí, né? Sirlene, como que você está vendo essa questão da pandemia? Os alunos, qual que é a participação com os professores, né? Como que está esse relacionamento, o relacionamento nesse período de pandemia? Você passa a experiência para nós um pouquinho, Sirlene. Tá bom. Boa noite para todos. Valdemar, em nome aí do Mandato Coletivo, eu agradeço o convite, viu? As minhas companheiras aí hoje dividindo a nossa fala. Sirlene, Acho que vai ser uma... Oi. Sirlene, me permita uma falha minha. Sim. A equipe que coordena, a equipe de mídia, né, do mandato coletivo, ele sempre chama atenção. Eu começo sem falar do mandato coletivo, né? Eu queria colocar que essa é mais uma live do mandato coletivo Trentino Tirolês, né? Queria colocar que nós, mesmo nesse período de pandemia, a gente está se reunindo num pequeno grupo, é lógico, seguindo todas as orientações técnicas de espaçamento, distanciamento, com máscara, com álcool gel, para poder conversar um pouco sobre política, né, nesse momento. Então, é mais uma live que a gente faz do mandato coletivo, tá? Queria pedir desculpa de cortar a sua palavra, Silene, mas pode continuar, só para lembrar esse fato. Tá bom. E eu desejo que essa noite a gente possa realmente refletir um pouquinho dos acontecimentos, porque tudo é muito novo, né? Na verdade, a gente foi pego em março, num final de semana, numa sexta-feira, que a partir da segunda-feira os pais teriam uma semana para irem se organizando, mas na verdade na quarta-feira já veio um novo decreto dizendo que as crianças já poderiam ficar, porque as coisas estavam realmente bem graves, né? E então a gente teve que tentar se organizar assim, muito rapidamente. E, na verdade, tudo que acontece em cima da hora, a gente sabe que tem as suas dificuldades depois na implantação de ter resultado condizente, né? Um bom resultado. Então, nesse período que a gente começou desde março, dia 16 de março, por aí, nós estamos, assim, aprendendo a trabalhar a educação à distância. Nenhum professor, equipe gestora, creio que assim, o Estado, de um modo geral, e depois a Ju pode completar em relação ao particular, nós não tínhamos um preparo para dar conta de trabalhar uma educação à distância. Então, de acordo com as formações que a gente foi tendo ao longo desses 4 meses, que a gente ainda está num processo de aprendizagem, nós estamos trabalhando nesse momento com os alunos da seguinte forma. No nosso caso do Samuel, nós postamos as atividades no Facebook, que foi uma segunda etapa que a gente conversou muito sobre o que seria mais viável para ter um bom retorno com os alunos, já que a gente tinha uma grande parte dos alunos, hoje, né, só voltando um pouquinho, a realidade da nossa escola Samuel não é só alunos do bairro Santana e Santa Olímpia, né? A gente atende uma clientela bastante diversificada, são vários bairros, não é mais só Santa Terezinha, Vila Sônia, nós temos diversos bairros, se não me engano, no total passa de 12 bairros que a gente hoje atende, com uma realidade bem diferente, né? Alunos com muito acesso a equipamentos, alunos com acesso à internet, alunos que têm facilidade de mexer, famílias que conseguem acompanhar bem toda essa mudança para atender essa educação à distância e outros não. E nesse cenário tão diversificado, nós estamos, assim, trabalhando de postar as atividades, né, os alunos por área durante a semana têm um período para eles estarem fazendo, enviando para os professores, e também nós temos os alunos que não têm acesso a
nenhum equipamento, ou a internet não funciona, ou no caso o pai tem, né, às vezes, um celular, mas que é inviável assistir aula pelo celular, porque cai, aqueles planos pré-pagos, né? Então, esses alunos, eles vêm até a escola através dos seus responsáveis, né, e retiram as atividades. Então, a gente está, assim, tentando atingir todos os alunos, mas é uma realidade muito difícil, porque ele depende de uma preparação do professor, que tem que ter um perfil para trabalhar a educação à distância, e como eu falei, a gente foi pego de surpresa, nenhuma universidade, faculdade nos preparou para isso, né? Então a gente está, assim, tentando, através da formação continuada, aprender a mexer com o Teams, com o Classroom, com o Zoom. Então, o professor, a gente não pode exigir, enquanto equipe gestora, enquanto Secretaria da Educação, que ele tenha o perfil para trabalhar de uma determinada forma. Ele não teve tempo para se preparar para isso. Então, hoje, os professores têm a liberdade de trabalhar com os aplicativos que eles desejam. Então, no nosso caso, a gente tem professores que trabalham pelo Zoom, outros que estão usando o Classroom, que é disponível pela Secretaria da Educação, outros ainda estão usando o WhatsApp, né? Então, cada professor, ele tem essa autonomia de escolher aquilo que ele mais tem a facilidade de trabalhar. O que é o mais importante para nós? Atingir todos os alunos. Todos, a gente sabe que nesse momento é muito difícil, bem difícil mesmo. Então, a gente vai buscando alternativas, mas a secretaria tem vários planos, e aí os professores, né, a Ju, que está aí na rede, o Valdemar, sabe que a gente tem batalhado bastante nos conselhos, nos planejamentos, sobre a busca ativa. E aí eu falo a importância da equipe gestora nesse momento. Equipe gestora enquanto coordenadora, junto com o diretor, com o vice, enquanto também agentes de organização escolar, gosta, todo mundo assim, tentando trabalhar junto para buscar, primeiro, todos os alunos a terem a oportunidade de participar. E se não está, o que está acontecendo? É por falta de equipamento, é por falta da internet, é realmente assim, a dificuldade de acompanhar a distância, porque tem que ter um esforço muito grande de organização, né, de você saber que, no caso do estado de São Paulo, tem a disponibilidade através do centro de mídias, aulas online. Então, os alunos assistem às aulas, os professores acompanham, e em cima dessas aulas, eles complementam através dessas atividades, que são postadas semanalmente pelo Face, e completam a grade durante a semana, por exemplo. No caso, aí eu vou pegar o Valdemar, que está conosco hoje, ele dá aula de matemática com a gente. Então, se lá no centro de mídia os alunos assistem 3 aulas de matemática, e a matemática são 6 aulas na semana, ele complementa as outras 3 aulas da forma que ele achar mais conveniente para o trabalho dele. Eu vou mandar atividade pelo Zoom e pego esse retorno quando os alunos me mandam, corrijo, dou esse retorno e vai fazendo essa troca. Ou então, né, eu faço a aula online ali, onde o aluno fica lá na sua telinha, mas eu estou vendo que ele está fazendo isso em tempo real, a gente vai trocando a experiência, vendo, corrigindo, dando devolutiva. Então, assim, é uma dinâmica bastante diversificada, no caso nosso do Samuel, mas que, assim, estamos correndo atrás, né, buscando alternativas. Essa semana, a próxima agora, a gente tem de novo o Conselho de Classe Série, onde a gente vai avaliar como foi esse segundo bimestre. O primeiro bimestre que pegamos pela metade foi realmente assim, um mês e meio de aprendizagem, de contactar os alunos, suas famílias, entregar material. Agora a gente já está numa outra fase, que é tentar melhorar o engajamento dos alunos nas próprias atividades, buscar ativamente todos os alunos para participar. É um processo, mas não é fácil, não é simples. Eu, enquanto diretora, mas também enquanto mãe, né, com alunos nessa fase de ensino médio, com a aluna na fase universitária, não é fácil em casa. Então os desafios para as famílias, cada vez que a gente conversa, a gente ouve a mesma coisa. Não vejo a hora que acabe, que a gente volta para a escola, porque a escola faz falta para a gente. É o lugar que realmente a educação acontece, né? A gente, nas conversas com os pais,
ficamos muito felizes de sentir agora esse reconhecimento, estão vendo a importância de ter lá o presencial, de estar junto, né? Então, vamos esperar para ver esse retorno, sentir se realmente todo esse trabalho que os professores estão fazendo vai ter um resultado que a gente está esperando. O 100% nunca vai acontecer, não é como presencial, mas a gente está correndo atrás, buscando, tentando as inovações, conversa aqui, informa para o professor ali, ele vem, troca experiência com a coordenação. Graças a Deus, né, as duas coordenadoras assim, têm um trabalho ativo muito intenso junto a eles, com os registros, com as buscas ativas de alunos, com os acompanhamentos, com o ligar em casa para saber como está, mas é muito estressante, porque nós temos uma realidade de profissional, mas também nós temos uma realidade de pessoas vivenciando na casa essa mesma situação que as famílias estão vivenciando. Então, nós temos que nos organizar para dar conta de tudo, do lado profissional, do nosso trabalho, mas também a realidade em casa. Então, acontece com a gente também, né? Hoje o computador tem que dividir para mais pessoas dentro da casa, hoje a internet caiu, eu tive que perder aula, eu tenho que ligar e correr atrás, ligar para um colega, sabe? Então, é uma realidade que, assim, não é para um ou outro. Eu acho que, de um modo geral, todos nós estamos sentindo essa dificuldade. Mas, por outro lado, todos que eu converso, tanto da parte dos professores, da parte da minha equipe gestora maravilhosa, da parte dos funcionários que estão nos dando o apoio, dos pais que, né, mandam vídeos de vez em quando para a gente, falando do trabalho, do nosso esforço. Então, com tudo isso, a gente fica ainda feliz que nós estamos caminhando, né, nesse trabalho de parceria. Agora é o momento realmente de sermos parceiros, alunos, pais, equipe gestora, professores, porque não é um momento assim simples de acontecimento de aula à distância na educação. A teoria é fácil, né? É bonita, os programas são lindos, mas na prática não funciona a internet, aquilo que eu preparei não foi aquele dia, o som caiu. Então, tudo isso acontece, a gente vivencia tudo isso, né? Enquanto profissional, mas enquanto mães preocupadas em casa com os nossos filhos passando por isso. Então, é o momento assim de sermos solidários. Eu acho que essa palavra nesse momento é muito importante para todos nós, né? Termos esse carinho, essa delicadeza de entender que é estressante para um lado, mas é também para o outro lado. E aí, puxando um gancho, a Secretaria da Educação, ela tem um projeto do Conviva, que já tinha começado anteriormente à pandemia, mas que tivemos que, agora mais do que nunca, nos preocupar com esse momento, né? Então, iniciamos aí com o projeto do cyberbullying, onde a gente teve que aprender dentro das nossas mídias a conviver, a respeitar, a saber que nós somos diferentes. Então, aqueles momentos que a gente via tanto no centro de mídias, nos grupos, dos próprios alunos, de não entender a diferença de um e o outro, né? Eu tenho mais dificuldade, eu pergunto, eu tenho que respeitar que eu tenho as minhas necessidades. Então, é uma convivência que estamos trabalhando e aprendendo a lidar. Então, foi um projeto que o Conviva iniciou, hoje a gente já tem a convivência solidária, já ampliando para a parte de professores, né? Essa semana mesmo a gente teve uma conversa com a supervisora, ela intensificando como que está o nosso trabalho de saber em relação à convivência com os próprios pares, né? Tá tranquilo, tá tendo necessidades, tá tendo um olhar carinhoso para ver, entender a situação de cada um, mas também, por outro lado, apoiar, né? Porque a gente cobra, mas também a gente tem que dar o apoio necessário que esse momento exige. Então, assim, são muitas coisas que acontecem nesse período. Então, a educação à distância, ela não é algo isolado que eu falo, eu monto um grupo, faço aula online, meu aluno faz atividade e eu devolvo. Ela tem a convivência, ela tem o relacionamento da equipe, então são muitas coisas envolvidas, é bem complexo, mas a gente vai dando jeito, aprendendo, contornando aqui, buscando ali, aprendendo, e assim a gente vai tentando fazer com que a aprendizagem aconteça da melhor forma possível. 100% vai ser difícil, mas a gente está buscando, né? Então, eu passo a palavra para o Valdemar e a gente vai conversando, surgindo a oportunidade para
a gente vai conversando. Então, Sirlene, não sei se tratou a questão da busca ativa, né, que foi a grande dificuldade do primeiro bimestre. Ou seja, né, só para o pessoal entender, quem não é da área de educação, busca ativa, eu comecei a ouvir esse nome quando eu comecei a trabalhar com dengue em 1992, que era buscar os casos suspeitos, né? Quando eu tinha um caso suspeito de dengue, a gente fazia busca ativa. E hoje nós estamos fazendo busca ativa com os nossos alunos. Que no, Então, né? então vamos lá. No nosso caso, o que seria a nossa busca ativa? A gente tem uma lista. Só um segundinho. Eu já passo para você. No Estado, quando eu queria só alegrar você um pouquinho, né? Porque a coordenadora, até pedido da gestão, ela cobrou de nós, professores, para fazer essa busca ativa, que era um acordo que nós tínhamos em ATPC e tal. E hoje, no ATPC, nós fizemos um levantamento, e embora a gente tenha vários sites, vários modelos, tem o Zoom, vários aplicativos que nós podemos utilizar, Meet. né? O Meet, o Google Classroom, e o que a gente percebe é o seguinte: onde tem grupo formado e que tem conversa é o WhatsApp, né? Então você pode fazer qualquer outra coisa, mas você tem que ter o grupo no WhatsApp para fazer a conversa paralela com eles. E eu fiz um levantamento, a maioria das salas, pelo menos as salas que eu estou lecionando, que são 6 salas, nós estamos com quase 90 a 95% de alunos que estão dentro do grupo do WhatsApp daquela sala. Coisa boa. Né? Então, assim, é lógico que não é a participação, mas assim, está chegando informação para eles, nós temos que entender todo o processo familiar, ver qual que é a cobrança da família, de participação, entre outras coisas. Mas nós estamos atingindo. Eu acho que esse processo de busca ativa, pelo menos nas classes que eu fiz esse levantamento, e assim, o que é interessante, não é um único grupo de WhatsApp, cada professor tem a sua turma, né? Alguns professores têm turma em conjunto, mas assim, deu bastante resultado esse processo, na minha opinião, pelo menos que eu vi, né? Deu muito certo. Antes de passar a palavra para a Ju, eu queria aproveitar ainda a fala da Sirlene, quando ela fala assim que o Centro de Mídia de São Paulo, ele está trabalhando. Então, a gente já tem que partir do princípio, quando a gente fala em educação à distância, principalmente com os, né, vamos pegar a educação infantil, o fundamental, né, tanto o ciclo 1 quanto o ciclo 2 e o ensino médio, a gente já parte do princípio que nada substitui o aluno dentro da sala de aula com o professor. Até porque o próprio Estado reconhece. Quando ele trabalha com as habilidades, ele fala assim, ó, matemática, nós vamos trabalhar com as habilidades estruturantes. Então, se eu tenho 15 habilidades para trabalhar no bimestre, nesse bimestre a gente vai trabalhar com 5, 6 habilidades, que são as essenciais. Então, nós não vamos atingir o ensino pleno que a gente desejava, por mais que a gente tente. Né? É lógico que cada professor tem um modelo diferente, tem um resultado diferente, mas assim, na sua grande maioria. E nós precisamos lembrar também que existem outros professores defendendo outras atividades, não a atividade tradicional de matemática, português. Eles estão defendendo que nesse período de pandemia nós temos que trabalhar com a questão do isolamento deles, né? Questão dele se sentir isolado. E o que está causando isso emocionalmente para ele? Né? O que nós estamos contribuindo para melhorar a qualidade de vida daquele aluno? Tá? Inclusive, hoje, a própria diretoria de ensino, ela fez para quem não sabe, de quinta-feira, né, nós professores da área de exata e de ciências da natureza, nós fazemos o ATPC, né? Que é aquela aula coletiva, né? E nós temos pelo Centro de Mídia, nós temos pela diretoria de ensino e temos pela escola nesse período de pandemia. E pela diretoria de ensino, hoje foi convidado o professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba, da Unesp de Rio Claro, né? Um cara espetacular. E ele estava trabalhando essas questões, ele estava colocando exatamente isso, né?
O que serve para a gente ensinar se a fração, né? Se eu não trabalhar, por exemplo, nesse período de Covid-19, de transmissão, se ele não sabe o que é esse vírus ainda, né? Ajuda em biologia, né? Pode dar uma aula, né, para nós. Apesar de eu ser formado em biologia, a Ju está nadando mais, que faz tempo que ela está trabalhando com biologia no ensino médio. Eu estou mais com matemática, né? Ou seja, dá para... Como que eles estão vivendo isso? Qual a informação que ele tem na casa dele? Ele já perdeu o ente querido? Né? Na verdade, eu até esqueci. Né? Ontem, né? Anteontem, nós tivemos o falecimento da primeira pessoa aqui em Santa Olímpia, que foi minha tia Romilda, que faleceu por Covid. Ah, mas é uma pessoa de idosa, mas quanto tempo mais tinha de convívio? Como que essa família vai trabalhar essas questões? E nós temos que lembrar, e o professor Marcelo, tanto ele quanto o doutor Hélio Bach, ele deixa claro, né? Nós, professores, estamos vivendo um dilema terrível, né? Que é um grupo de pessoas defendendo não a ciência, discutindo terra plana, né? No século XXI. Né? Ou seja, nós estamos... Então, e aí, não defendendo as informações científicas para trabalhar o Covid. Quantos alunos nós temos que estão sendo induzidos para isso? Né? Como que está essa informação? O que ele está levando para a casa dele? Então, essas questões nós precisamos analisar, assim, fazer um detalhe. Não só ficar preocupado quando eu converso com o meu aluno nas habilidades de matemática, nas habilidades de biologia, na habilidade de português. Ou seja, o que eu posso fazer dentro dessas habilidades estruturantes e trabalhar, por exemplo, na matemática, a questão da curva, né? Certo? O que dá para representar isso em cima de um gráfico? Como que ele pode enxergar esse crescimento, por exemplo, de transmissão de contaminados, de pessoas que já foram curadas e de pessoas que infelizmente vieram a óbito? Então, como que a gente pode fazer essa relação? Né? Eu acho que a gente precisa, nós como professores, começar a pensar nisso, porque nós temos que olhar o que a gente enxerga do outro lado da tela é um ser humano com emoção, sim, com as suas características específicas, com as suas famílias específicas, né? As condições específicas, como a própria Sirlene falou. É fácil eu chegar e falar assim, nós vamos ter aula online. E se eu tenho 3 filhos? Eu tenho um computador e a minha internet é discada ainda. Ou eu compro um plano pré-pago, né? Que eu tenho limitado, né? Então, a gente precisa começar a entender a educação dessa outra maneira. Então, eu queria, antes de passar a palavra para a Juliana, colocar que nós estamos abertos a perguntas, tá? Então, vocês podem fazer, quem quiser fazer as perguntas, né? Tanto para a Sirlene, enquanto diretora de escola, para a Juliana, enquanto professora, e para a Paola, enquanto mãe, né? Porque, se vocês quiserem fazer a pergunta, a gente retransmite aqui. Agora eu passo a palavra para a Juliana, e ela vai passar a experiência da escola pública e de escola privada nesse período de pandemia do Covid. Vai lá, Ju, com você agora. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Tá me ouvindo? Pode continuar, tranquilo. Ah, maravilha. Bom, então eu sou professora de Ciências e de Biologia. Eu tenho 9 salas na escola estadual e tenho 10 salas na escola particular. Então, são 19 salas que eu tenho esse ano, né, em 2020. E essas salas estão distribuídas do 6º ano do ensino fundamental 2 até a 3ª série do ensino médio. Então, eu tenho alunos, assim, que estão entrando, né, na pré-adolescência e os alunos que já estão mirando os vestibulares e as carreiras, tá? A diferença, ela é gritante, mais do que nunca, né? Há uma disparidade aí entre a educação que está sendo oferecida para quem está numa escola particular e para quem está numa escola pública.
Então, assim, quando a gente fala da escola de Santana e Santa Olímpia, nós sabemos que a realidade não é a realidade da maioria das escolas, né? É uma escola privilegiada. Mas quando a gente já compara escolas estaduais no geral com escolas privadas, a diferença, pelo menos no Fundamental 2 e no médio, ela já era muito grande. Agora ela está enorme, é gigantesca. Na escola particular, nós temos uma plataforma que foi oferecida pelo sistema que a gente usa na escola, e as aulas elas acontecem diariamente, online e ao vivo, tá? Então, assim, quando começou a pandemia, teve essa semana, que foi a semana para os pais se prepararem, mas era terça, quarta-feira, já não tinha mais aluno indo para a escola. Nós tivemos mais uma semana enviando atividade e a escola entrou de férias, né? Nossa diretora optou por entrarmos de férias lá em março, né? Abril, na verdade. Então, nós tivemos um mês, que foi as nossas férias, para a gente se preparar, adequar uma estrutura, uma plataforma, os professores que não tinham tanto costume, né, em usar tecnologias tiveram tempo para se preparar. A própria escola ofereceu algum tipo de cursos, professores que tinham mais habilidades ajudaram professores que não tinham tanto costume, assim, né, tanta familiaridade com a tecnologia. E quando voltamos das férias, que foi março, abril, a plataforma já estava estruturada, todos os alunos já estavam cadastrados, todos os professores já sabiam minimamente, né, utilizar o que a gente precisava, então houve esse preparo individualizado, os professores foram catalogados de 1 a 5 para quem não sabia nada, não sabia nem ligar, a quem já sabia mexer em tudo, então todos os professores foram nivelados para saber o mínimo, que era usar a nossa plataforma, e essas aulas elas estão sendo oferecidas online, ao vivo, seguindo o mesmo cronograma que era do começo do ano. A diferença é que as aulas presenciais elas tinham 45 minutos e agora elas têm 35 minutos e mais 5 minutos que é para trocar, né, sair de uma sala e entrar na outra. Então teve uma pequena redução aí de 5 minutos por aula, até pelo tempo que a criança e o adolescente fica exposto ao computador, porque também não é a mesma coisa, tá? A concentração é diferente, a exposição a uma tela é diferente, a postura é diferente. Então, você fazer a criança ficar 5 horas sentada na frente de um computador é surreal. Então, houve essa adequação, mas tudo continua normal. Então, tem aula, apostila, diariamente, todos os alunos estão participando. Na particular, também não é assim, mil maravilhas, todo mundo tem 5 computadores e internet excelente, não é isso. Nós temos alunos que têm internets ótimas, computadores ótimos e celular, e nós temos alunos também na particular que só tem celular, e aí tem que assistir na telinha, que já é diferente. Temos alunos na particular que tem uma internet que não é tão boa assim, mas 100% dos nossos alunos têm acesso, 100% dos nossos alunos estão frequentando. Todos os dias a gente envia para a nossa coordenadora aula por aula, quem está entrando em cada aula, né, para ver se ele não está assistindo só as aulas que ele gosta e matando as que ele não gosta. Então é um controle bem rígido de qual aula eles estão entrando todos os dias. E há um grupo no WhatsApp para cada sala da escola particular. E nesses grupos estão todos os alunos, e os alunos que não têm celular estão os pais. Então, não tem absolutamente um aluno do Fundamental 2 e do ensino médio da escola particular que não esteja em contato 24 horas com a escola, tá? Então, é assim, enviou a atividade, o aluno não entregou, já manda mensagem no grupo, o aluno já entra em contato, ou a mãe que está representando o aluno já entra em contato. Sábado, domingo, manhã, tarde, noite, a gente até teve que estipular aí alguns horários, né, porque a galera já estava, né, extrapolando um pouco assim o limite, né, do que é trabalho, do que é você tá 24 horas, 7 dias da semana disponível, mas tá funcionando. É diferente. Hoje eles já estão bem mais acostumados, então já deu errado, eles já sabem ir para segundas opções, alternativas. Hoje a plataforma não está entrando, a gente já tem uma segunda opção, assim, mas foi bem difícil nas 2 primeiras semanas, principalmente com os pequenininhos do 6º ano,
que precisam ainda bastante do pai para ligar um computador, né? Eles usam muita tecnologia para jogar, né, no celular, mas não sabem anexar um e-mail, não sabem fazer uma pesquisa que não seja no Wikipedia, por exemplo. Então, tudo isso foi sendo ensinado atropelado, né? Porque a gente começa ensinando isso no F2, lá na escola, assim, aprimorando lá no F2. Então, foi bem difícil no começo, mas agora já tá todo mundo assim, craque, é até bonitinho ver o pessoal salvando a gente, por exemplo, quando a gente cai da aula e eles mandam link para a gente voltar, para os próprios professores voltarem. Então tá legal. Mas não é aquilo, né? Não é presencial. O ritmo é muito diferente, porque na sala de aula você entra, você beija, você abraça, você pergunta como tá o dia, todo mundo quer contar, você faz uma piada, as pessoas riem, e na sala online é todo mundo mutado. Então, se eu faço um comentário, eu faço uma piada, eu nem sei se foi engraçado ou não foi, porque tá todo mundo em silêncio, eu não sei nem como reagir. E isso é muito desagradável para o professor, inclusive a gente já chegou a conversar com eles para deixar a câmera, deixar o microfone, para a gente ouvir a respiração deles, porque é meio desesperador a gente ficar dando aula para a tela, né? A gente que gosta de ver a criança, o adolescente e abraçar, né? Enfim, saber como eles estão. Então, esse contato é diferente. E eles sentem bastante falta, a gente sente bastante falta, e tem que tomar muito cuidado para a aula não ser muito rápida, né? Porque como não há interrupção, a gente, como professor, às vezes embarca ali na nossa explicação e não percebe que tá num ritmo muito acelerado. Então, tudo isso teve que ser adequado, os alunos dando o retorno, a gente perguntando para eles, os pais dando o retorno. Então, é exatamente o que a Sirlene falou, né? A parceria família-escola sempre foi muito importante. Mas hoje ela é, assim, vital. Então, a família que ainda não tinha entendido a importância dela ter essa ligação com a escola, hoje ela entendeu. Porque se ela não estiver ali, a gente não consegue ver se o filho dela ligou e tá dormindo. Ligou o computador e voltou para dormir, sabe? Então, a família, ela tá tendo que ter essa ligação com a escola e tá tendo que dar esse retorno para a escola, e a escola tá tendo que dar esse retorno para a família também. Então, na particular, isso tá acontecendo muito bem. Na pública, a gente já tem outra situação, né? A minha escola, no começo do ano passado, nós tínhamos 75 alunos que recebiam Bolsa Família. Por que falar disso, né? Teve uma pergunta aqui. São pessoas de famílias pobres ou extremamente pobres, então são pessoas que vivem em uma família que tem até R$ 186 para viver por mês, tá? O que é um absurdo, porque aposto que se qualquer um aqui pegar a conta da internet, vai ver que a sua internet com a sua TV custa mais do que o que essas pessoas têm para passar um mês, para comer, viver, vestir e tudo mais, tá? Então, nós temos pessoas extremamente vulneráveis, extremamente pobres na nossa escola. Eram 75 ano passado, acredito que esse ano até seja mais, né? Por conta de toda a questão econômica do país, desemprego e tudo mais que a gente estava vivendo. Então, são pessoas que realmente não têm acesso, não têm celular, não têm computador, não têm internet. Quando tem, é compartilhado, tá? Então, é bem o que o Valdemar falou, né? É um celular ali para 3, 4 crianças. Os horários das aulas no aplicativo, eles chocam em algumas turmas, então tem que escolher, às vezes, qual criança que vai acessar o aplicativo aquele dia, ou aquela aula, ou aquela disciplina. E um ponto também que a gente acaba esquecendo é que não é só a internet, né? O fator limitante. Às vezes a criança ela não tem um lugar como o meu, assim, calmo, que eu consigo ligar o meu aparelho para focar naquilo. Às vezes a criança mora numa casa lotada de gente, às vezes a criança tem que cuidar do irmãozinho mais novo, às vezes é uma barulheira, às vezes muitos casos de violência na própria família, né? Enfim, então eles estão toda aquela realidade que eles tinham um momento quando elas são ruins, né? Tinha um momento para fugir indo para a escola, agora elas estão tendo que enfrentar essas realidades ruins 24 horas, porque tá todo mundo preso em casa. Então, dentro de casa são realidades que a gente nem consegue imaginar, porque é muito diferente da nossa realidade, e fora da casa é uma pandemia acontecendo. Então, essa questão do psicológico, ela tá mega abalada. Mega, mega, mega abalada.
tanto nas crianças e adolescentes da particular, quanto nas crianças e adolescentes da pública. Só que a pública, somada à questão da pandemia, já tem outros problemas sociais que eles já enfrentavam. Tá? Então, assim, é um problema a mais num mar de problemas que eles já enfrentavam. Na pública, os pequenos, sextos anos, é muito difícil conseguir o retorno deles. Muito, 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 muito. Eles são muito dependentes dos pais. Eu tenho salas, assim, que eu tenho 4 alunos que conforme eles vão ficando um pouquinho mais velhos. E aí chega de novo no outro extremo, que é o pessoal que já está cansado de escola e não vê mais a hora da escola acabar, né? Já queria que acabasse o ensino médio, então eles não estão afim. Tem gente que tem acesso e está muito afim e está sofrendo muito por conta de ano final, né? Vestibular, Enem e tudo mais. Então, essa pandemia, na verdade, eu como professora e também dentro de uma escola, ela está mostrando, assim, o melhor e o pior que a gente já tinha dentro das escolas. Sabe? Então, a escola que já tinha o controle dos alunos, conhece aluno por aluno, sabe a história de cada aluno, é muito mais fácil ela entrar em contato. Agora, aquela escola que o aluno era só um número, que não sabe o rosto da pessoa, a família de onde ela vem, onde ele mora, ficou mais difícil encontrar. Então, essa pandemia está escancarando. Em que sentido, né? Por exemplo, eu sempre usei tecnologia com os meus alunos, então eu sempre estive no grupo de WhatsApp das minhas salas, muito antes de pandemia acontecer. Então, o tempo todo eu recebo mensagem de segunda a segunda, manhã, tarde, noite, madrugada, mensagem para bater papo, uma banda que eles ouviram uma música que eles acharam legal, uma foto de biologia, uma dúvida, uma mensagem para avisar que não ia para a prova. Isso já era uma realidade para mim, porque eu já usava como professora, né? Sou mais jovem, gosto de tecnologia e gosto desse contato com eles. Esse contato além escola. E é engraçado, né? A gente vê as pessoas que existiam essa distância. Aluno é aluno na escola, fora da escola ele não é aluno, sabe? Esse bloqueio, assim, essa distância, professor, tô aqui no pedestal, o aluno tá ali na sala de aula, e isso agora não tem mais como existir. Porque se você não dá o seu contato, não digo que você dá seu WhatsApp pessoal, né? Mas se você não dá um e-mail seu, você não vai encontrar esse aluno, porque você não vai vê-lo. Então você tem que ir atrás dele. E isso está sendo bacana. Bastante professor assim que está, às vezes, conhecendo mais o aluno agora do que antes. Porque agora ele consegue realmente, sabe? O aluno manda um áudio tirando uma dúvida, enfim. Então tem esse lado positivo, mas ele é para uma minoria, é uma minoria que está fazendo isso. E com relação aos queridos do terceiro, tanto da particular quanto da pública, eles estão desesperados. Porque é Enem, é vestibular, e a data vai manter, e a data não vai manter, e quando vai ser, e vai ter, não vai ter, e ai, minha vida tá atrasando, e era meu último ano de escola, e eu tô perdendo a vivência da escola, e eu não tô tendo meus trotes, e a formatura, e a viagem, e não sei o que tem. Então, há um peso emocional muito grande no pessoal que tá no encerramento do ensino médio, sabe? Terminar o ensino médio é uma fase bem marcante, é uma fase muito importante, é um convívio bem bacana, e eles estão sofrendo bastante por perder isso. Quando começou o segundo bimestre, a minha primeira atividade que eu enviei foi exatamente pedindo para eles enviarem um texto me mostrando prós e contras que eles conseguiam enxergar na pandemia. E a hora que eu li aqueles textos assim, dava vontade de ir lá e abraçar o pessoal, sabe? Assim, tanta coisa bonitinha deles realmente, sabe? Não, mas eu tô aproveitando minha família, é bom, a gente tá seguro, a gente tá saudável. E o desespero também. Não, eu não aguento mais, eu quero andar de bicicleta. Ah, eu ia começar um curso, eu já queria estar na faculdade em março. E aí a gente tem que estar o tempo todo, né? Não, gente, ó, calma. Ninguém sabe o que está acontecendo, todo mundo está muito doido, relaxa, não é assim. Então, assim, exatamente o que a Sirlene e o Valdemar já falaram, né? A escola, ela não tem uma função só de vomitar conteúdo. E, nesse momento, essa outra função social da escola
ela está muito em ênfase, tá? Que é manter o laço de aluno com professor, de aluno, às vezes, com o pai que está ali, não está conseguindo lidar com o pai, tá? Os pais não estão acostumados a ter o filho adolescente 24 horas em casa. Eles trabalhavam de dia e estudavam à noite, e agora eles não estão fazendo nenhum nem outro. Então, as pessoas estão tendo que se conhecer novamente. O seu filho lá de 17 anos, que você mal sabia o que estava acontecendo na vida dele, agora ele está lá, e a escola está tendo que dar esse aporte. Mas, infelizmente, a gente não tem nem preparo para dar esse suporte e nem consegue encontrar todo mundo para dar esse suporte. E não é só aluno, tá? A gente fala dos alunos, mas a gente esquece do outro lado, que são os professores. Então, nós temos professores adoecendo. Eu mesma fiquei 15 dias no começo de julho mega doente, tomando 1000 remédios, indo para 1000 médicos, com muita dor de cabeça, não consegui olhar para uma tela, surtada, sabe? Passando muito mal. E eu tô acostumada, e eu sempre tive essa vida corrida, essa rotina. Então eu fico imaginando professores que não têm tanto costume e estão aí. E eu tô trancada em casa, moro sozinha. E os professores que são mais velhos, ou que moram com alguém que está num grupo de risco, ou que, enfim, são pressões psicológicas que a gente não tem nem ideia do que é que cada um está passando, tá? E aí a gente entra e fala, volta, não volta, e a gente fica desesperado. Como que você volta? Eu não estou no grupo de risco, mas eu moro com o meu filho está fazendo um tratamento para câncer. Eu não posso voltar. Sabe, tenho colegas que estão assim. Eu não sou do grupo de risco, mas eu moro com a minha mãe, que é idosa, e aí eu vou levar para ela. Então, os professores também não estão tendo amparo psicológico. Não há um canal que a gente ligue e fale com alguém para contar o que está acontecendo com a gente. Tá? Então, os dois lados estão sofrendo muito, 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 muito mesmo. De saudade de não estar presencial e de medo de voltar a ser presencial. Esse é o novo sofrimento do momento. Chegamos a fazer um levantamento na particular sobre pedindo a opinião dos pais, né? Se voltasse agora dia 8 de setembro, se eles enviariam os filhos para a escola. E a maioria esmagadora diz que não enviaria, que prefere do jeito que tá, que é difícil, mas que não enviaria. E eu acredito que deva ser o mesmo sentimento das escolas públicas. Na verdade, é um sentimento meio geral, né? Ninguém enviaria, a não ser que haja uma necessidade extrema, assim, não tem mesmo com quem a criança ficar. Não sei, porque a maioria ainda é contra o retorno desse medo, dessa doença, que a cada dia a gente descobre alguma coisa diferente. Então, assim, não tá fácil. Os professores estão dando o seu melhor para fazer, assim, com o que tem. Não é todo professor que tem computador, por exemplo. Não é professor que tem um celular com Android novo, que dá para instalar um aplicativo. Tá? E não houve nenhum tipo de auxílio do Estado para o professor comprar um computador, comprar um celular, colocar uma internet boa, tá? Tá sendo o professor, como em muitos outros momentos, tá fazendo por ele e pela escola, pelos alunos dele. Então, se ele quis um computador melhor para poder dar uma aula melhor, ele comprou. Se ele quis um celular melhor, ele comprou. Se a internet dele não estava funcionando, ele comprou. Não houve esse tipo de suporte, tá? O aplicativo funciona, as aulas estão lá, agora o aplicativo já dá para ser acessado pelo computador, então agora eu já consigo entrar e dar a minha aula, se eu combinar com os meus alunos, eu já consigo fazer. Só que as aulas são limitadas, então biologia eu dava 2 aulas por semana, às vezes eles ficam 3 semanas sem ter uma aulinha de biologia, não dá para fazer isso, não dá para ser só isso. A minha escola estadual organizou um site da própria escola, o professor de química, Luiz, excelente, ele programou um site, assim, cada semana que passa o site está ficando melhor. Semanalmente os professores enviam as atividades pelo site, e os alunos têm que devolver ou pelo site ou pelo e-mail do professor. Então, semanalmente, eles recebem uma atividade de cada disciplina. E com o pessoal do segundo e do terceiro do médio, que são as salas que eu tenho do médio esse ano, eu usava o aplicativo Discord também para dar aulas ao vivo, né? Principalmente para o pessoal do terceiro, eles entravam na aula do segundo para fazer revisão para o Enem, e entravam na aula deles para fazer a aula deles mesmo. Só que sempre os de sempre, né? Os mais interessados, aquela galera que
que já estava ali de corpo presente e de espírito presente durante as aulas presenciais também. Então, tá bem limitado. Eu vi também ali a pergunta: o que a gente vai fazer com quem não está conseguindo acessar? Eu não tenho a mínima ideia. Ninguém tem a mínima ideia. A gente sabe que a gente não pode prejudicar ninguém, que a gente não pode deixar ninguém para trás. Isso é uma frase também bem repetida, né, em todas as formações que a gente está tendo no Estado. Ninguém pode ser deixado para trás, não importa que volte o ano que vem. Esse aluno vai ter que ter um reforço, esse aluno vai ter que ter um acompanhamento. Ainda não deram, né, assim, o guia certinho de como fazer. Mas ele é um ano diferente, as pessoas têm que entender que é um ano diferente, as pessoas têm que entender que tudo bem se o filho dele não terminar o ano aprendendo a fazer uma conta de divisão. O que importa é que o filho dele chegou no fim do ano sem desenvolver uma depressão, chegou no fim do ano sem estar surtando, chegou no fim do ano bem, tá? Porque ele é uma criança ou um adolescente. Então, é normal, vai atrasar mesmo, mas vai atrasar mesmo não é a questão da construção do conhecimento, vai atrasar conteúdo. Conteúdo, a gente corre atrás. Agora, saúde mental, saúde física, não tem como, tá? Então, a escola, ela tá muito mais com essa função e muito mais com essa preocupação nesse momento do que com essa preocupação de ficar socando conteúdo nas crianças. Eu nem imagino como é que deve estar sendo os pequenininhos, a Paola vai falar já já. Eu já fico desesperada só de imaginar como é que deve estar sendo ensinar uma criança a ler e escrever, porque para mim, como professora, eu ajoelho para as pedagogas que ensinam alguém a ler e escrever, porque não passa pela minha cabeça como é que alguém consegue ensinar isso para alguém, e fazendo isso à distância. Então, elas são assim, mais ainda que essas professoras dos pequenininhos têm que ser louvadas por todo mundo aí da sociedade. Deve estar bem complicado, mas é o mesmo recado, gente. Paciência, conteúdo, seus filhos aprendem. É conteúdo, tá? Agora, saúde, vivência, empatia, entender, sabe, respeitar as pessoas, entender que as pessoas estão sofrendo, que ele está sofrendo, conversar com suas famílias, voltar a conhecer suas famílias, é um momento único que muita criança está tendo, muita adolescente está tendo. Então, eu acho que é isso. Eu não sei nem se eu falei demais. Se alguém tem alguma dúvida, se eu deixei alguma coisa faltar, né? Que tem tanta coisa acontecendo. Parece que a gente viveu 15 meses em 2 meses nessa pandemia, né? Ju, tá ótimo. Viu? Eu vou passar a palavra para a Paola. Você quer fazer algum comentário? Eu só queria completar uma... Eu não sei se ficou claro, porque a gente voltou sempre falando, né? Buscativa, buscativa. Eu não sei se ficou claro para quem está em casa. A buscativa nada mais é, na verdade, do que a gente realmente chegar até o aluno através de telefonemas, através da visita mesmo à sua residência, encontrar e saber o que está acontecendo que ele não está conseguindo participar ou das aulas ou dos envios das atividades. Então, nós fizemos uma listagem na entrega do material, tínhamos o telefone de todo mundo, os contatos, e aí é um trabalho que a coordenação, os agentes de organização escolar estão fazendo. Então, liga-se nas casas mesmo, o professor procura nos grupos. Então, buscar mesmo por que o aluno não está ainda participando. Vamos entender o momento que ele está vivenciando do não participar das atividades, não estar inserido dentro dos grupos. Então, esse é a buscativa. E a Juliana falou uma coisa que me fez lembrar, porque como a gente está em fechamento do bimestre, vai vir logo novamente bastante gente ligando na escola perguntando sobre as notas, né? O professor que conseguiu avaliar o aluno através das atividades que ele deu, pensando nas habilidades que ele tinha que desenvolver, aquelas habilidades mínimas possíveis, se ele conseguiu avaliar pelas atividades que os alunos entregaram, pelas aulas online que ele fez, ele fecha o bimestre. Se ele não tem condições disso,
fica assim aberto, e nisso, assim, como a Ju já falou, está muito claro para os professores, para a equipe gestora, nenhum aluno vai ficar prejudicado nesse momento, até porque não é culpa dele, né? Não é culpa nossa e não é culpa da família. Então fica assim aberto, e quando voltar no presencial, a gente vai ter provavelmente uma semana bastante intensa, né? Não só dos acolhimentos, na verdade, não só semanal, né? A gente vai ter um período bom de acolhimento, de tudo mais, mas também de avaliações diagnósticas, de saber o que nesse período foi capaz de aprender ou não, para a gente retomar a caminhada. E aí o aluno vai ser avaliado e fecha-se a nota mais verdadeiramente do que ele sabe, do que ele aprendeu para dar continuidade. Então, para os pais que estão nessa ansiedade, que viram lá, olha, a nota ficou sem estar digitada, em determinada disciplina estava em branco, porque o professor não sentiu segurança de fechar uma nota, porque ele não avaliou adequadamente segundo a percepção dele. Então, fiquem bem tranquilos aí os pais que estão assistindo, que vai ter todas essas oportunidades para frente no retorno dos alunos, tá bom? E em relação aos pequenininhos, que foi falado, depois acho que a Paola vai falar bastante também sobre isso, mas é um grande desafio realmente. E no nosso caso, a professora Roseli, que é a coordenadora do EFAI, e ela está tendo assim, um trabalho muito assim, junto com os professores, inserida no grupo, acompanhando, vendo realmente aquilo que está desenvolvendo, e por incrível que pareça, viu? A gente tem alguns videozinhos assim dela fazendo a sondagem, de vendo o aluno desenvolver, pegar as hipóteses de alfabetização, crescendo ali na frente através da atividade que faz. Está ali o vídeo, ele mostra, devolve, mas é um desafio, bastante desafio. Mas ainda com esforço a gente está correndo atrás. Mas no retorno isso vai ficar mais visível, né, o que realmente aprendeu ou não. Mas um pouquinho alguns estão avançando, sim. Eu acho que foi uma falha dessa live não ter chamado a Rosa. Vou mostrar essa experiência, né? Essa experiência do EFAI, né? Porque inclusive, é muito diferente dos outros, né? Quando a Ju falou da questão dos professores, né? E tanto o pessoal da creche, pré-escola, como do ensino do ciclo 1, né? EFAI, e o professor Marcelo de Carvalho, lá da Unesp, ele falou assim, qualquer país sério, né? E aí ele citou dois, né? Finlândia, Suécia, né? São os profissionais mais bem valorizados do mercado. Ou seja, não tem coisa melhor para a educação do que você ter o melhor profissional seu num país trabalhando com a formação e a educação das crianças, né? É a base, né? Quem dera nós consigamos, né, a partir do Fundeb agora, com o aumento do recurso federal, investimento aí, valorizar um pouco mais esse profissional, capacitá-lo, né, para ele... Porque eu vou ser sincero, se eu fosse eu, acho que eu tinha matado uns 50 já. Não é capacidade minha, porque não deve ser fácil. Antes de passar... Posso só fazer um comentário? Pode. É de uma coisa que eu esqueci, na verdade, que você falou, né? A gente... Rapidinho. Que a gente, como professor de biologia e de ciências, no meio da pandemia, a gente é muito procurado, tá? Sim. Muito procurado mesmo. E, assim, é extremamente importante, agora, pensando do lado do professor, que o professor seja extremamente responsável na troca de informações. Principalmente, nesse momento, o professor de biologia e de ciências, que ele consiga discernir, né, que a pandemia, ela não é um vírus político, que ela não é um vírus de mentira, que muitas coisas, né, estão sendo lançadas por aí sem nenhum tipo de comprovação. Então, o professor, todos, na verdade, né, mas o de biologia e de ciências, que eu acredito que estão sendo os mais procurados, porque o tempo todo estou sendo procurado, eles mandam, assim, me bombardeiam, olha, vacina nova, foi para fase 2, foi para fase 3, e esse remédio aqui, isso daqui. Então, o professor tem que ter muita postura, muita responsabilidade, procurar realmente a informação que ele está passando, para não ficar, assim, compactuando com informação mentirosa, informação anticientífica,
tá? Que tá rolando por aí. Principalmente com os alunos que têm menos acesso a esse tipo de informação, que acaba, querendo ou não, né, gente, a pobreza, ela é a origem de todos os males, tá? E a escola, ela não tá separada, a escola não é uma bolha separada da sociedade, né? A escola, ela é a sociedade refletida ali. Então, assim, aqueles alunos que não têm onde procurar ou que não têm um pensamento crítico desenvolvido, não consegue pegar, né, um artigo científico e ler. Na verdade, muita gente não consegue pegar um artigo científico e ler. Primeiro que você tem que saber inglês, né? Não é todo mundo que sabe ler inglês. Então, assim, o professor ele tem que ter uma postura muito, assim, ética, respeitosa, para passar qualquer tipo de informação sobre como lidar com essa pandemia, para não sair por aí influenciando ações que possam causar prejuízos à saúde do aluno e da família desse aluno, tá? Isso no geral, porque o professor de bio e de ciências, né, no caso, acaba trabalhando esses conteúdos diretamente. Perfeito. Eu só vou pedir para a Paola, né, que eu não coloquei as falas do pessoal que mandou no chat. Eu tentei colocar enquanto a Ju falava, enquanto a Sirlene, mas cobria metade da cabeça dela, né? Eu não achei legal. Então, com a Paola, eu não sei, no meu computador a Paola está no quadrante de cima, né? Então, eu colocando embaixo agora não vai atrapalhar a fala dela, tá? E Tranquilo. queria então passar agora a palavra para a Paola, né? Para quem não conhece, a Paola é fisioterapeuta, né? Trabalha na prefeitura de Piracicaba. Ela tem uma clínica aqui em Santa Olímpia, né? Maravilhosa, por sinal. Faz uma massagem que eu falo para você, fisioterapeuta, muito legal. Inclusive já participei lá de uma sessão lá, foi muito boa, tá? E a Paola, ela tem um filho, né? Muito gente fina, o moleque, né? Conheço ele, brinco com ele. Brincava, né? Não pode mais, né? Mas eu frequentava muito aquela região da família dela lá, para encher o saco da mãe dela, né? Principalmente na parte política. Só para dar risada um pouquinho, a gente brigava muito, mas sempre tinha um café lá disponível para entrar e tomar tranquilo, né? Então, a Paola, eu queria que ela passasse a experiência dela agora como mãe, né? O que ela está sentindo, como que está a situação dela, né? E, lógico, ela conversa com outras mães e vai passar uma experiência muito importante para nós. E pedir autorização, vou passar um pouquinho do que as mensagens que o povo está colocando enquanto a Paola vai falando. Paola, a palavra é toda sua. Obrigada, boa noite a todos. Valdemar, Sirlene, Ju. Paola, só um segundinho. Que estão ouvindo. Paola, eu acho que você tem que vir mais perto do microfone para falar, porque a voz sua está um pouco baixa. Obrigado. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Então, tá. Então, eu vou contar um pouquinho da minha realidade. Como mãe, na verdade, nessa pandemia eu me reinventei. Eu não mexo na internet, nunca tinha ouvido falar de Zoom, Meet, né? E hoje em dia eu dou aula para os meus idosos lá na Policlínica através do Zoom, do aplicativo Zoom, para eles fazerem o Lian Kun junto comigo. Então, assim, é mais uma reinvenção que essa pandemia proporcionou. Mas eu venho de uma realidade, eu acredito que um pouco privilegiada. Por quê? Porque na escola que o meu filho estuda, ele e o meu sobrinho, o Lucas, eles estão no segundo ano, né? É uma escola particular. Nós soubemos da pandemia, né, e da paralisação, ficamos 2 semanas levando, mas sem obrigatoriedade, depois paramos 1 mês e voltamos às aulas online. Nas aulas online, com o Henrico e o Lucas, eles acabaram tendo aulas, diferente do que a Ju falou, das 7h30, eles têm ainda, né? Aula das 7h30 da manhã ao meio-dia. Então, são aulas presenciais. Então, eles sentem, imagine uma criança do ensino fundamental aprendendo a alfabetização e sentada no computador esse tanto de horas, né? Então, assim, não foi fácil. A gente, eu, por exemplo, eu não parei de trabalhar.
Graças a Deus, eu tive a minha mãe que fica com ele do lado dele, ela senta do lado e fica com ele o tempo todo. Por quê? Porque uma criança dessa fase, ela não consegue prestar atenção muito tempo. Então, ela dispersa muito fácil. Então, ela ficando do lado dele ajudou muito. Ela fica ajudando nas atividades que ele tem que fazer na hora, e os trabalhos depois, como eu trabalho 6 horas na prefeitura, eu volto e faço com ele. Então, assim, eu estou numa realidade que eu acho que não é todo mundo que está enfrentando isso. Então, assim, eu tenho acesso à internet, eu tenho alguém que fique com ele, porque eu trabalho, então, no tempo que ele está em aula, eu não consigo estar junto. Às vezes eu olho, eu consigo olhar ele estudando, tudo, mas eu não consigo ficar presencial com ele. Mas é uma realidade que a gente tem que vivenciar. O que eu tenho um grupo de mães, então todas as atividades que são passadas durante as aulas, elas são compartilhadas nesse grupo do WhatsApp. Então, uma dificuldade que a mãe tem, acaba a gente tirando na hora lá para ajudar as mães, mas eu tenho colegas do meu filho na escola particular que não tem gente que fique com ele. Então, assim, muitos trabalhos que ele é para entregar, ele não consegue entregar. Ele fica a maior parte do tempo andando pela casa sem supervisão. Então, assim, ele é uma criança muito inteligente, mas nesse cenário ele está abandonado por não ter quem fique com ele, infelizmente, né? Porque a mãe também trabalha. Que mais que eu poderia falar? Na questão das provas, o meu filho ele faz prova oral, então muitas provas são feitas orais e também por trabalho. Ele entrega o trabalho na escola. Basicamente isso. A minha vivência, não acredito que seja da maioria, mas é o que eu passo. E a alfabetização com eles é muito difícil, porque eles têm uma certa dificuldade, então os alunos que têm dificuldade, eles acabam entrando numa aula de reforço que tem à tarde. Então a professora, além do período da manhã, ele tem 2 vezes na semana aula de reforço à tarde, para ajudá-los a superar essa crise, né, na dificuldade de acesso aí na escola. Basicamente isso. Paola, antes de passar para as convidadas, né, para a Sirlene e para a Ju novamente, que nem você falou, você está acompanhando isso, né? E você vinha de uma realidade, por exemplo, antes da pandemia, eles estudavam na escola nossa aqui, né? Não. Eles sempre... o segundo O ano passado. Não, o ano passado eles já começaram, porque o ano passado foi o primeiro ano. O primeiro ano eles já estudavam nessa escola que ele está. E você vê uma diferença muito grande do que era o ano passado para esse ano de aprendizado? Ou você não percebeu isso? Na verdade, como está tendo muita supervisão, né? Minha mãe fica em cima o tempo todo, você sabe, minha mãe é professora. Então, assim, ela fica pegando no pé mesmo, né? Então, ela não deixa, precisa fazer atividade, precisa... Então, assim, eles estão levando essa educação, mesmo que à distância, bem. Eles sentem muita falta dos colegas, eles querem mostrar os animais para os amiguinhos, os animais de estimação. Então, vira e mexe, eles querem mostrar os brinquedos, né? Eles querem esse contato, né? Ainda mais criança quer abraçar, né? Rever os colegas. Mas, de maneira assim geral, eles estão se desenvolvendo bem. Legal. Né, eu estou passando aqui alguns pontos, né, dos comentários, né? A Ju recebeu até um elogio aqui do meu amigo Adriano Marchiori.
Adriano Marchiori é meu compadre, e ele é vice-diretor lá do Getro Vaz de Toledo, né? Foi diretor, vice-diretor, professor de história, compadre dos bons mesmo. Né? E aí tem uma pergunta da Flávia, né? Eu não sei se é, acho que é para a Sirlene e para a Ju, as duas podem responder, só que agora nós já estamos com 1h09 de live, né? Então eu acho que mais uns 15 minutinhos, né? Até porque as pessoas também já vão cansando um pouco. Mas tá uma delícia, viu? Tá uma delícia, dá para ficar 2 horas tranquilamente. E a Flávia, que já foi aluna nossa, né? Inclusive, está fazendo agora geografia na Unicamp. Foi minha aluna já. Está fazendo geografia na Unicamp e teve o privilégio, ano passado, de estar trabalhando com os alunos nossos aqui, o pessoal do terceiro, né, que queria para pré-vestibular, né? Ela faz uma pergunta, né? Vocês consideram que o EAD está preparando adequadamente os alunos para o Enem vestibulares? E eu queria aproveitar a pergunta dela e já direcionar para a Ju, com a experiência que ela tem na escola particular. Ju, você não acha que, por exemplo, com todos esses investimentos, a tendência, não do ciclo 1 e 2, do Fundamental 1 e 2, né? Mas do ensino médio, as escolas particulares aproveitarem esse período de pandemia e tentar montar grupo EAD, até para economizar? Quer começar, Sirlene? Grupo de aula, você fala? Oi, Valdemar. Quer começar? Vou passar para a Sirlene, então. Ela começa e depois a Ju completa aí. Tá, primeiro, em relação à pergunta se estão preparando para o Enem. Eu vou falar pela minha vivência de diretora, mas também pela minha vivência de mãe, que tem aluno no ensino médio, e ano que vem faria vestibular. E, no caso delas, elas estudam em colégio federal. Creio eu que nenhuma pública, nenhuma particular, tem a mesma preparação do que quando tinham a presencial. Isso é certo. Mas, assim, por outro lado, são muitas dicas dadas para os alunos, porque hoje, na internet, tem videoaulas, essas aulas que você paga aí uma mensalidade bem curta, e eles conseguem, assim, preparar de várias maneiras. Então, nesse período, enquanto, assim, se depender somente da escola, creio eu que nenhuma está preparando. Porém, o aluno que está tendo uma visão de ser autônomo, de correr atrás, ele pode fazer a diferença. Mas, como eu estou falando, não é fácil nesse período, porque tem o lado emocional, tem o lado econômico, tem o lado da relação que se vive em casa, mas o aluno que, no meio de toda essa pandemia, de todas essas vivências que ele está tendo, essas dificuldades, mas consegue ter essa possibilidade de assistir mais aulas online, de ler, eu acho que ele vai fazer a diferença na preparação do vestibular para ele. Mas não estou redimindo que as escolas não deveriam estar fazendo um pouquinho mais. É o que é possível pelo perfil, pela estrutura que a gente hoje tem nas escolas, é o que está dando para ser feito. Mas preparar, falar assim, o aluno está pronto para fazer o vestibular em janeiro? Só com o que a gente está tendo, no meu caso do Estado, não está. Mas não é só para ele, isso é para todos os alunos de todas as redes. Então, ele vai estar competindo igualmente, então, nesse lado, ele pode ficar mais tranquilo. Se está difícil para ele, está difícil para todos. Porém, se ele tem essa percepção de que ele pode correr atrás autonomamente, ele pode fazer a diferença para o futuro do vestibular. Então, é o que eu falo para minhas filhas. A sua escola, assim como a minha, que eu sou diretora, não está te dando o suporte necessário para você ter a segurança para o vestibular, corra atrás, procure arquivos que possam te acrescentar para fazer melhor redação, procure videoaulas, porque tem coisas maravilhosas, mas
tem que ter esse esforço numa vivência de um momento de pandemia. E emocionalmente isso não é fácil, né? Beleza. Viu, antes de passar para a Ju, eu queria só para aproveitar a fala da Sirlene, né? Se tem uma coisa que é democrática, foi o Covid, né? O vírus Igual para todos. igualou todo mundo, né? Num patamar. Embora a gente tenha algumas informações aí que só os megas bilionários que estão ganhando com isso, né? Infelizmente, mais uma vez. E a Olésia, né? Aproveitar a Olésia também, que é professora, né? Ela colocou que os professores e os alunos, nós estamos numa adaptação forçada, né? Ou seja, não tem o que fazer, tem que fazer tanto ele quanto a gente. Tá? E, Ju, eu só queria para perceber como essa live está interessante, só colocar aqui, ó. Parabéns pela live. Seu primo aqui de Bauru, né? Professor da Unesp de Bauru lá. O Rinaldo, olha que legal. Muito bacana isso. Né? E a Olésia coloca o seguinte, né? Aproveitando que eu passei para aquela questão da escola particular, né? No Congresso de Educação foi falado muito em ensino híbrido, né? Vai lá, Ju, tá com você. Bom, primeiro, na verdade, né, se a gente falar assim, preparar para o vestibular, já há grandes críticas nisso, porque a escola não é para te preparar para uma prova de um dia que você vai sentar a bunda ali e fazer 90 questões, né? A escola tem uma função muito maior. Então, esse treino de vestibular, você meio que tem que fazer a parte, né? Do lado e tal, mas a escola não tem que te preparar pro vestibular, a escola tem que te preparar para tudo. E é, né, tipo, para a vida. E aí, com esses conhecimentos que você preparou, que você aprendeu para a vida, você direciona para aquele momento específico que é o vestibular. Tá? Então já é assim, não acho que a escola tem que preparar para o vestibular, ela é uma das coisas que tá ali, né, junta. O que a gente vê? O Estado, ele fez uma coisa que eu achei, sinceramente, assim, muito legal. Ele fez uma parceria com 3 plataformas, que é o Estude, o Explicae e o Descomplica, que são cursinhos ou plataformas que têm cursinhos online, plataformas que têm material de estudo, e eles permitiram acesso gratuito para todos os alunos do terceiro até, acho que, setembro. Não sei se vão estender esse prazo, né? Mas é muito legal. O Descomplica, por exemplo, é uma plataforma de cursinho online excelente. USP. Então, o Estado, isso eu acho que foi uma sacada muito boa. Só que aí cai no que a Sirlene falou, né? O psicológico. E o aluno da escola pública, pelo menos os meus alunos, que esse ano eu só tenho médio no noturno, eles não têm o dia inteiro à toa. Eles trabalham o dia inteiro. E a maioria não foi dispensada. Tá indo trabalhar, mesmo com pandemia. Tá muitos ainda indo trabalhar. Então, eles trabalham o dia inteiro. Chega à noite, tem que assistir a aula da plataforma, do aplicativo. Tem que fazer a lição que a gente mandou no site. Que horas que eles vão aproveitar esse Descomplica? Por exemplo, que é uma plataforma excelente. Sabe? Então, de novo, mesmo as oportunidades que estão sendo oferecidas, elas também estão sendo oferecidas de modo filtrado. Porque ele vai falar assim, eu dei acesso para todo mundo, mas não é todo mundo que tem acesso. O aplicativo do Estado, eles patrocinaram a internet, mas não patrocinaram a internet para essas plataformas de estudo para vestibular. Então, deram acesso? Deram, mas não deram, entendeu? Deram, mas eles não conseguem acessar. Então, tem de novo esse bloqueio, além do psicológico. Com relação às escolas aproveitarem para transformar essas aulas à distância, eu acho muito difícil. Primeiro, porque isso já existe, não é novidade, tá? É novidade para gente que não estava na plataforma. Mas o que mais tem é curso de preparo de vestibular online, pago, gratuito, plataformas de preparo de vestibular, com muito mais nome, com muito mais mercado, com muito mais história. Então, uma escola que tem assim, que é famosa
pelo ensino presencial, ela começar do zero, a montar uma plataforma, estruturar. Não é fácil, né? Tipo, pega o professor, ele liga o computador ali na casa dele e você toca uma plataforma de pré-vestibular, assim, não é? Então, eu acho que o que já está presencial, transformar em à distância, não. E também não acho que o professor vai ser substituído. Há um medo, né? As pessoas sempre comentam, tecnologia. Não, gente, o Japão lá, top, supra-sumo da tecnologia, os caras têm, sei lá, privada que tem vontade própria, e lá ainda a escola é presencial. O professor é insubstituível, não tem como, porque a escola ela não é só para vomitar conteúdo. O aluno tem que ir na escola para entender que ele vai conhecer gente branca, negra, oriental, gorda, magra, baixa, homem, mulher, deficiente, que usa óculos, que, sei lá, veio de outro país. Então, a escola ela não é só vomitar conteúdo. E eu sei que tem muita gente que ainda acha que a escola é isso, mas ela não é. Ela tem a parte do conteúdo? Ela tem. Mas a pegada da escola é a gente aprender a viver em sociedade, é aprender a viver com o diferente, é entender que as pessoas ali, elas são diferentes. Porque quando a criança e o adolescente entende isso no âmbito menor, né, que é a realidade dele, que é a escola, quando ele for para o mundão e encontrar o diferente, ele vai falar, tá, legal, né? Porque as pessoas temem o que elas não conhecem. O que elas conhecem, elas entendem com total naturalidade. E a escola, ela serve para isso também, tá? Então, eu acho, assim, impossível, e sou totalmente contra se um dia isso acontecer, e eu acho que é algo, assim, independente de lado político. Se baixar aí uma ideia, toda a escola vai ser à distância, não tem mãe que fica em casa defendendo isso, não tem pai que fica em casa defendendo isso, criança que fica em casa defendendo isso. Assim, para você dar o homeschooling, né, que é estudar em casa, é muito difícil, o pai e a mãe têm que entender de todas as disciplinas, o aluno tem que fazer provas para provar que o pai está conseguindo ensinar, e os pais estão vendo que não é assim, não é à toa que cada professor tem uma disciplina, que cada um é específico numa área. Para você oferecer uma educação domiciliar, não é deixar seu filho jogado ali no sofá assistindo o que ele quer, não é assim. Tá? Então, eu acho que passar a ser totalmente online, não. Agora, o ensino híbrido é uma realidade. Já era uma realidade, na verdade, tá? Principalmente nas escolas particulares. Então, por exemplo, a plataforma que eu uso na particular hoje, ela já existe há alguns anos. Só que ela ficava meio de escanteio, sabe? Então, olha, tem exercício ali, tem um tutor ali, tem uma videoaula ali, tem um laboratório virtual ali. Vez ou outra a gente entrava, dava uma fuçada, né? Até por conta da correria do presencial, não dava para você, né, dar atenção às duas coisas, mas ela já existe. E outras escolas das redes, né, que são associadas a essa plataforma que a gente usa, já utilizavam bastante. Então, o ensino híbrido, ele já é uma realidade, ele já acontece, né? O que é isso? É exatamente as duas coisas. O que o aluno pode fazer por meio da tecnologia na casa dele, e o que o aluno pode fazer na escola, com a vivência, com os colegas, com os professores, enfim, todo o contexto escolar, entendeu? Então, o ensino híbrido já é uma realidade, agora ele está chegando nas escolas públicas, e não está chegando do jeito certo, né? Porque ele está chegando atropelado, só jogaram aqui e vamos, né? Tipo, o passarinho sai do ninho assim, empurra. Mas ele tá chegando. Isso não é ruim, tá, gente? Tecnologia não é ruim. Ruim é o uso que a gente faz dela quando a gente não faz para uma coisa boa. O que é, Valdemar? Sua fala travou. Ai, desculpa. Não, eu ouvi bem. Tá ouvindo? Travou para mim, então. Mas eu encerrei a minha fala. Viu? Eu queria... Nós estamos com 1h22, né? Minutos de live. Inclusive, tem a Tatiane Dourado, ela já deixou claro, ela falou assim, fantástica, prepare a segunda, pois esse assunto é bem extenso e interessante. Bem extenso. Concorda? E para a Sirlene, uma dica, contrata a Ju, liga para o Estado e manda a Ju vir para lá. Pois é. Eu Seria queria... bem-vinda. Ela já trabalhou conosco, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E tive a oportunidade de ficar algumas tardes com ela, vendo ela fazendo... Esse aninho que hoje deve ter o quê? Uns 15 anos, 16 anos? Fazendo as maquetes, os desenhos, os brinquedos, né?
tudo com, né, com muita interatividade, maravilhoso mesmo. Eu queria encerrar, né, encerrando essa live aqui, agora vou passar um minutinho para as pessoas se despedirem, né? Queria passar para a Paola começar a fazer a despedida aí, se ela tem alguma coisa para colocar, e já de antemão agradecer. Vai lá, Paola. Agradeço o convite, né? Agradeço a participação aí e falar que a gente essa realidade ponto, né? E a gente tem que buscar se reinventar a cada dia, buscar os pontos positivos, o que dá para melhorar, as dificuldades, lutar para mudar e enfrentar isso da melhor forma possível. Obrigada a todos. Obrigado, Paola. Ju? Também queria agradecer o convite. Se tiver mais, quiser chamar, também estamos disponíveis. Adoro falar de educação, né? Adoro falar de escola. E só reforçar, né, o meu recado: tenham paciência, cuidem da saúde mental dos seus filhos, das suas crianças, dos seus adolescentes. Não é o momento de cobrar conteúdo deles. Saúde mental antes de tudo, tá? Vai passar, gente. Obrigado, Ju. Sirlene? Também quero agradecer o convite do mandato. Foi uma iniciativa muito interessante. Esse assunto realmente é muito extenso, tem muita coisa para ser falada, e agora com essa novidade, né, de estar aí com o ensino remoto, mais ainda. Então, estou disponível. Precisando, é só falar que a gente participa novamente. E quero deixar também um recadinho para os pais, para quem está assistindo: paciência, solidariedade para com os próprios filhos, na própria família, mas com a gente também, porque tudo é muito novo, né? Talvez alguns tenham um perfil, aprendem mais rápido, outros têm que ter um tempo maior, ninguém é igual a ninguém, né? Como foi bem falado, a escola ela é uma escola diversificada em todos os sentidos, então nós profissionais também somos, e por isso que, assim, sejam bastante solidários de entender que para nós não é fácil fazer essa educação à distância, mas estamos aí pronto para aprender, correr atrás, dentro do que é possível para a gente, está indo. Então, agradeço essa oportunidade e, para frente, surgindo o convite, estou disponível. Agradeço muito, viu? Nossa, obrigado, Sirlene. Eu só colocar mais, não é um assunto, só um complemento, né? Eu coloquei para a Sirlene, né, que no caso das listas, elas estão em quase 90%, 95%, pelo menos a que eu fiz. E eu seria injusto se eu não valorizasse as pessoas que estão correndo atrás, né? A equipe gestora, ela está de parabéns, porque envolveu, né, os inspetores, né? Não sei se é esse o nome, a gente costumado falar. Agentes de organização agora. Agente de organização escolar, né? O João, o Daniel, né? A Márcia, a Rose, né? O pessoal, né? O pessoal da secretaria. Trabalhando, ó. Né? Muito. A Márcia mesmo readaptada, fazendo as ligações dela, né? Então, de parabéns, assim. Eu tenho, como sempre a gente fala, né? Estando junto, a gente vence, a gente consegue. Se nós formarmos um time em prol da educação, com certeza nós vamos conseguir. É lógico que tem falhas, um consegue mais ou menos, né? Mas se a gente se dedicar, a gente consegue. Queria agradecer muito, 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 muito de coração a Sirlene, né? A diretora nossa, né? Acho que o Valdemar travou. Infelizmente, não mais na escola nossa, né? Está em outra lá. Mas quem sabe um dia ela volta para assumir a vaga que era da tia, né? Seria bem-vinda. E a Paola, né? Companheira e amiga, né? E a esposa do Henrique lá, Mai, do coração mesmo, gente boa demais. Muito obrigado mesmo, foi um prazer imenso, foi uma live maravilhosa, foi muito bom bater esse papo com vocês.
Obrigado a todos que participaram, né? Eu só queria terminar, fazer uma leitura aqui da Ariane, né? Colocar aqui na tela. Vai cobrir a Sirlene e a Ju, mas só nesse momento. As dificuldades da educação são até maiores, acredito, pois não existe um conteúdo a ser trabalhado, já que nessa etapa da educação se trabalha o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, físicas e cognitivas. Lembrando que a faixa etária dos jardins é obrigatória agora. O trabalho do EAD está bastante complicado para nós. Ariane, com certeza, e aproveitando a deixa da Tatiane, na próxima a gente vai trazer alguns professores desta área. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos e o Mandato Coletivo agradece.